Há um verso bíblico que diz que para a alma faminta todo amargo é doce, mas a alma farta, a alma cheia, pisa até mesmo o favo de mel. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, mais uma vez o nosso devocional diário da Derrolinés. Hoje é dia 24 de maio de 2025. Eu estou aqui no meu horário de almoço, então vamos gravar esse vídeo aqui rapidamente. Meus irmãos, para muitas pessoas o tédio é sempre tédio, mas para outras pessoas o tédio muitas vezes é uma bênção. É o que nós vamos aprender com a nossa irmã Lelis Cor. A irmã Lelis Cor, ela disse que para pegar o trem em plena segunda-feira, o trem lotado para ir ao seu trabalho, o trem lotado, onde as pessoas estavam cansadas do final de semana, exausto, onde as pessoas estavam sonolentos e começavam abrindo e fechando a boca. Aquilo para ela era um tédio, assim como o é para muitos. Mas de repente, uma certa vez, ela indo para o seu trabalho naquele trem lotado, e ela começou a pensar que aquilo seria um tédio. A sua mente voltou alguns anos atrás e a levou para o ano 2019, quando aquele trem andava vazio, quando os restaurantes estavam vazios, quando as ruas e as praças estavam vazias. Era 2019, o ano da plena pandemia. Então ela teve o entendimento de que aquilo sim era um tédio, mas o trem lotado para ela agora deixaria de ser tédio para ser uma bendita rotina. Naquele momento, quando esse entendimento veio a ela, ela começou a orar e agradecer a Deus por essa rotina tão abençoada e abençoadora que ela tinha. Quando eu comecei lendo o nosso devocional de hoje, eu lembrei da Arca de Noé e eu pensei por uns minutos, por um instante rápido, eu disse que tédio era morar dentro de uma arca, cercado por animais de tudo quanto é lado, acordar pela manhã com o rado do cavalo, com o rado do gado, né? Com o mugido dos boi, acordar de manhã com os gritos do elefante, acordar pela manhã com os latidos dos cachorros, os miados do gato. Que tédio seria aquilo? Claro, não estou falando nem dos irmãos que moram na roça, que às vezes morar na roça é um prazer, é muito gostoso, é muito bom, não é tédio, é uma bendita rotina, mas ficar ali dentro daquele navio, dentro daquele barco por dias e dias, parecia ser tédio para aqueles que estavam lá. Mas mesmo assim, o coração deles estavam gratos a Deus por olhar para as águas e ver diversos corpos passando e boiando, e saber que eles estavam vivos, foram poupados pelas mãos de Deus. Então, antes de chamar da vida o tédio, antes de maldizer o seu dia, antes de reclamar da sua vida, antes de reclamar do seu arroz, do seu feijão, lembre-se que há muitas pessoas que estão realmente vivendo um verdadeiro tédio. Tédio não é todo dia comer o arroz e feijão. Tédio não é todo dia você ter que levantar cedo e ir trabalhar. Tédio não é você pegar um ônibus lotado sabendo que vai trabalhar. Tédio não é enfrentar às vezes a fila de um hospital, uma fila de um banco. O tédio mesmo é você não ter onde trabalhar. O tédio é você não ter o que comer. O tédio é você não ter um teto para dormir. Um tédio, para falar a verdade, é você viver uma vida longe de Deus. Isso é um tédio. E sabe o que vai ser tédio? É a pessoa passar toda a eternidade no inferno por uma decisão que ele não fez. Qual a decisão? De não confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí sim vai ser o grande tédio. O sábio Salomão, no livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 17 ao 26, ele fala aí também algumas coisas que eram um tédio. Ele dizia, olha, é um tédio trabalhar, a gente se esforça, usa todas as nossas habilidades, usa toda a nossa capacidade, depois a gente morre, vai deixar tudo aquilo que a gente plantou para uma pessoa que nem se esforçou, para uma pessoa que nem tem o conhecimento que a gente tem, com uma pessoa que não está nem aí para a vida. E ele dizia, isso é um tédio. Mas depois ele volta atrás e diz, isso também é uma bênção de Deus. Então, meu irmão, deixe de reclamar da vida. A vida não é um tédio. Tédio mesmo
é partir para a eternidade sem Cristo. Muito bem, agora vamos para o livro de 1 Crônicas, capítulo número 22. A Bíblia diz que Davi comprou no capítulo de número 21 aquela eira de Araúna, né? Comprou a terra dele lá, fez o sacrifício, o anjo do Senhor guardou a sua espada, a matança parou, as pragas parou, e agora no capítulo 22 Davi diz: olha, nós vamos fazer o templo do Senhor, é nessa eira que eu comprei de Araúna. Aí o texto bíblico diz que Davi comprou todos os materiais para o templo. Ele dizia: Salomão é muito novo, é muito jovem, ele não vai ter a sabedoria para arrumar todo esse material. Então a Bíblia diz que Davi, ele vai, compra todo o material, busca todo o material, prepara tudo e deixa tudo comprado, tudo certinho para Salomão só cair com a mão de obra, né, e fazer este grande templo chamado Templo de Salomão, ou o Templo do Senhor. A Bíblia diz aí que Davi conseguiu juntar, eu marquei aqui, 335 mil toneladas de ouro. É muito ouro. 35 mil toneladas de prata, diz aí 1 Crônicas 22. Depois ele fala: olha, Salomão, está aqui, você tem que fazer, né, a obra do Senhor. O Deus falou que eu não posso construir esse templo porque eu derramei muito sangue, eu fui muito mal, fui muito violento, mas ele disse que ia te usar e tu vai fazer esse templo. Então somente seja forte e corajoso. Aí termina o texto dizendo que Davi orienta eles para ele fazer duas coisas: tema ao Senhor, consagre o coração e consagre a sua alma. Capítulo de número 23 aí de 1 Crônicas, Davi já idoso, né, chama Salomão, nomeia Salomão como rei, né? E lembrando aqui que em 1 Crônicas ele não traz os detalhes dos revanche que tiveram os outros filhos de Davi ao saber que Salomão ia reinar. Não conta aqui os pormenores, as coisas que eles estavam fazendo. Em seguida traz um relatório aí sobre Levi e os seus filhos, né? Traz mais uma vez o registro, a genealogia de Levi e os seus filhos, e diz que todos eles serviam ao Senhor no templo, no tabernáculo, e daí por diante. Capítulo número 24 agora de 1 Crônicas, vai trazer aí, haviam 24 equipes de sacerdote, haviam 24 equipes, e cada vez que essas equipes iam servir, eram feito sorteio, e o sorteio era imparcial, não tinha parcialidade, não tinha esse negócio de favoritismo, de favorecer um e a outro não, eram por sorteio. Então cada família que fosse sorteada, era eles naquele dia, naquela semana, que estariam tomando conta do templo, estariam oferecendo sacrifício no templo, fazendo os pães e daí por diante no templo do Senhor, sem preferência e sem parcialidade. Agora vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 8, né, de João, e versículo 28 ao 59. A Bíblia diz que Jesus começa dizendo para ele: aquele que me enviou, este está comigo, ele nunca me abandonou. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se guardardes as minhas palavras. E depois ele disse ainda para os seus discípulos, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí alguns dos fariseus e das pessoas que estavam lá disseram: como libertará? Nós nunca fomos escravos de ninguém, sempre fomos livres, somos filhos de Abraão. E Jesus disse: não, vocês são escravos do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. E outra, vocês não são filhos de Abraão, porque se você fosse filho de Abraão, vocês certamente me amariam. Aí eles disseram: não, tudo bem, nós não somos filhos de Abraão, mas nós somos filhos de Deus. Ele disse: vocês também não são filhos de Deus, porque se fossem filhos de Deus, me amariam, porque eu vim dele, né? E eles disseram, Jesus disse para ele: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade do diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E quando ele fala mentira, fala do que é próprio dele. Jesus continua dizendo para ele: quem de vós me acusa de um só pecado? E eles não puderam fazer nada. Ele disse: antes de Abraão existisse, eu sou. Aí alguns disseram assim: tu não tem nem 50 anos, como dizem que antes de Abraão existisse eu sou? Tu não tem nem 50 anos. Ele disse: olha, Abraão exultou por ver o meu dia. Na verdade, antes de Abraão existir, eu sou.
Jesus usa aí um termo que é só aplicado para Deus. Eu sou. E Jesus realmente é. E quem ele é? Vamos acompanhar nos próximos capítulos. Um grande abraço a todos. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família.